Tudo começou como tantas coisas na igreja. Não com trovões ou chamas, mas com um sussurro. Uma única linha no site oficial do Vaticano, listada discretamente sob nomeações e renúncias, em uma terça-feira comum de maio. O tipo de comunicado que a maioria das pessoas passaria despercebido, perdido entre notícias de guerras distantes e escândalos políticos. Bispos se aposentam, novos são nomeados. A igreja, como sempre fez, segue adiante, uma decisão silenciosa de cada vez. Mas desta vez, algo era diferente. Para aqueles que acompanham de perto estas mudanças, para quem conhece os nomes e os lugares, um detalhe saltou imediatamente aos olhos. Diocese de São Galo, Suíça, e com ela, a nomeação de um homem chamado Padre Matthias Brenner. Não havia nada dramático na redação, nada alarmante no tom. A linguagem era neutra, como sempre é. Mas para alguns observadores atentos, a mera menção de São Galo acendeu um sinal silencioso. Não pânico, não escândalo. Apenas um lampejo inconfundível de curiosidade. Porque São Galo não é uma diocese qualquer. E na igreja de hoje, nenhuma nomeação está completamente isenta de consequências. Escondida entre as colinas ondulantes do nordeste da Suíça, a Diocese de São Galo não costuma evocar manchetes mundiais. Não é Roma, não é Colônia, não é Chicago ou Manila. Mas para aqueles que prestaram atenção ao ritmo da história da igreja nas últimas décadas, o nome São Galo carrega uma ressonância que vai muito além da geografia. A diocese tem suas raízes em uma história de erudição monástica. Seu homônimo, São Galo, foi um monge e missionário irlandês que ajudou a estabelecer o cristianismo na região durante o século VII. Seu legado intelectual, missionário e monástico deixou uma marca não apenas na região, mas na igreja como um todo. Durante séculos, a Abadia de São Galo foi um farol de aprendizado cristão, sua biblioteca uma das mais importantes da Europa medieval. Essa cultura de investigação e abertura teológica permanece, embora tenha assumido novas formas na era moderna. Com o tempo, São Galo tornou-se um espaço onde as questões são frequentemente exploradas antes de serem respondidas, às vezes antes mesmo de estarem completamente formadas. No início dos anos 200, o termo Grupo de São Galo começou a surgir no discurso católico. Referia-se a reuniões de bispos e cardeais, incluindo figuras como o cardeal Carlo Maria Martini, o cardeal Walter Casper e outros que se encontravam periodicamente para discutir o futuro da igreja. Dependendo de quem conta a história, este grupo é retratado como um círculo colegial de pastores reflexivos buscando renovação, ou como uma espécie de facção com inclinações progressistas e objetivos ambiciosos. É neste contexto histórico e simbólico que a nomeação do padre Matthias Brenner ganhou um peso extraordinário. Quem é Matthias Brenner? Nascido em 1970 em uma pequena cidade nos arredores de Zurique, seu currículo é, em muitos aspectos, exemplar. Educado em Roma, com estudos formais em teologia e psicologia, foi ordenado em 1998 e passou mais de uma década no ministério paroquial local. Serviu como pároco da Catedral de São Galo desde 2013 e, mais recentemente, ocupou o cargo de decano da diocese. Seu trabalho frequentemente foi descrito como pastoral, reflexivo e atento aos desafios contemporâneos. Muitos que o conhecem pessoalmente falam de um estilo de liderança gentil, enraizado na compaixão e na abertura intelectual. Não é conhecido por discursos inflamados ou posições inflexíveis, mas por conversas, escuta e por caminhar com as pessoas. Sua formação acadêmica, especialmente em psicologia, sugere um interesse em entender não apenas o que a igreja ensina, mas como esses ensinamentos são experimentados na vida real, particularmente por aqueles que se encontram às margens. Em 2015, foi colaborador em um volume de múltiplos autores que refletia sobre a diversidade da vida familiar na igreja. O livro não se anunciava como revolucionário, mas tentava documentar e refletir sobre as realidades vividas por famílias católicas, muitas das quais diferem significativamente do ideal tradicional. Suas contribuições examinaram temas como o casamento civil, a coabitação e as uniões entre pessoas do mesmo sexo,
não em um espírito de desafio direto, mas através da lente do cuidado pastoral. Sua escrita sugeriu uma disposição para discutir bênçãos para casais do mesmo sexo, algo que na época era um tema marginal, mas que hoje faz parte de uma conversa teológica em curso. Quando o Papa Leão XIV assumiu o trono de Pedro, após o falecimento do Papa Francisco, em 2025, poucos poderiam prever a tempestade que se aproximava. Conhecido por sua erudição e temperamento reservado, o cardeal italiano Giovanni Battista Moretti escolheu o nome Leão em homenagem aos grandes papas reformadores do passado. Um sinal que muitos interpretaram como indicativo de um pontificado de continuidade e estabilidade. Os primeiros 2 anos de seu papado pareceram confirmar essa expectativa. Sem grandes rupturas, sem gestos dramáticos, apenas a administração cuidadosa de uma igreja global enfrentando desafios crescentes. Secularização na Europa, expansão na África, escassez de vocações nas Américas, tensões políticas na Ásia. Então, em uma manhã de maio, veio o anúncio que ninguém esperava. A nomeação de Matthias Brenner como bispo de São Galo. Em circunstâncias normais, a nomeação de um bispo para uma diocese de tamanho médio na Suíça mal seria notada fora dos círculos eclesiásticos locais. Mas esta não era uma nomeação comum, e São Galo não era uma diocese qualquer. O que tornou esta decisão tão extraordinária foi o contexto. Apenas 3 semanas antes, o Papa Leão XIV havia publicado uma instrução reafirmando a posição tradicional da Igreja sobre questões de sexualidade e família. O documento intitulado Veritatis Splendor Refulgens, o esplendor refulgente da verdade, foi amplamente interpretado como um freio às abordagens pastorais mais flexíveis que haviam ganhado espaço durante o pontificado de Francisco. E agora, o mesmo pontífice nomeava para uma diocese simbolicamente significativa um homem conhecido por suas posições nuançadas sobre exatamente os mesmos temas que o documento parecia querer encerrar. A contradição aparente deixou observadores de todos os lados do espectro teológico perplexos. A reação dentro dos muros do Vaticano foi tão reveladora quanto desconcertante. Silêncio. Um silêncio denso, carregado, que parecia pesar sobre a cidade eterna como uma névoa espiritual. Nos dias que se seguiram ao anúncio, jornalistas de publicações católicas de todo o mundo tentaram obter comentários, esclarecimentos, qualquer pista sobre o raciocínio por trás da decisão. As respostas foram uniformemente evasivas. O Santo Padre tem confiança no novo bispo para pastorear fielmente o rebanho de São Galo. Foi a única declaração oficial emitida pela sala de imprensa da Santa Sé. Nos corredores do poder eclesiástico, no entanto, a história era diferente. Fontes próximas à Cúria Romana descreveram um clima de confusão e, em alguns casos, consternação. Cardeais que haviam apoiado entusiasticamente o Veritatis Splendor Refulgens agora se encontravam na posição desconfortável de defender uma nomeação que parecia contradizer o espírito, se não a letra, daquele mesmo documento. Um cardeal idoso falando sob condição de anonimato expressou o que muitos pensavam. Estamos diante de um Papa que nos surpreendeu a todos. Quando pensávamos conhecer sua mente, ele nos mostra que o Espírito Santo ainda pode soprar em direções inesperadas. Outros foram menos filosóficos. Rumores de reuniões tensas entre o Papa e membros conservadores da Cúria começaram a circular. Alguns falavam até mesmo de uma carta assinada por 5 cardeais questionando a sabedoria da nomeação. Uma carta que, se existiu, nunca veio a público. Enquanto isso, em São Galo, o padre Brenner mantinha seu próprio silêncio, recusando-se a dar entrevistas ou fazer declarações além de uma breve mensagem de gratidão pela confiança depositada nele pelo Santo Padre. Peço suas orações enquanto me preparo para servir a Igreja como bispo, escreveu em uma nota dirigida aos fiéis de sua diocese. Que possamos caminhar juntos, ouvindo o Espírito e uns aos outros, na busca de uma fé que seja tanto fiel quanto compassiva. À medida que as semanas passavam, o silêncio inicial deu lugar a um debate mais amplo, não apenas sobre uma nomeação episcopal, mas sobre questões fundamentais que a Igreja enfrenta hoje.
Como a doutrina e a compaixão podem caminhar juntas sem que uma eclipse a outra? A igreja pode permanecer fiel à sua tradição enquanto responde autenticamente a um mundo em mudança? Um pastor pode afirmar a verdade sem fechar portas? Estas não são perguntas novas, mas a nomeação de Brenner as trouxe novamente ao centro do palco. Não como um referendo, mas como uma reflexão. Para alguns católicos, a decisão do Papa Leão XIV representava uma traição à clareza doutrinária que seu próprio documento havia defendido. Para outros, era um sinal de esperança de que a Igreja poderia manter um espaço para o diálogo mesmo em tempos de polarização. O que tornou esta situação particularmente notável foi como ela espelhava tensões vividas por católicos comuns em todo o mundo. A família católica fiel que ensina a seus filhos os ensinamentos da Igreja sobre casamento, sacramentos, a natureza do pecado e da redenção. Os pais falam suavemente, com oração e clareza. Então, num domingo, assistem à missa não em sua paróquia habitual, mas enquanto viajam. E do púlpito ouvem algo que não soa exatamente igual. Não abertamente oposto, apenas diferente, mais suave, ambíguo. As crianças fazem perguntas. Os pais pausam, inseguros. Devem corrigir? Devem explicar? Devem não dizer nada? Ou considere um paroquiano profundamente comprometido, envolvido no ministério, dedicado à oração. Vai à confissão regularmente, segue os ensinamentos da igreja o melhor que pode. Uma tarde, em uma conversa com um padre, lhe dizem que certas questões morais que ela acreditava resolvidas agora estão abertas ao diálogo. Ela fica confusa. Não quer rigidez, mas se pergunta: algo mudou? E se sim, quando? E por que não lhe disseram? Estas não são tensões hipotéticas. São tensões vividas, nem sempre explosivas, mas silenciosamente persistentes. E com o tempo, pesam sobre as almas. Porque embora a igreja não peça obediência cega, pede confiança. E a confiança, uma vez abalada, demora a ser restaurada. 6 meses após a nomeação de Brenner, o Papa Leão XIV finalmente quebrou seu silêncio sobre o assunto. Durante uma entrevista com um jornal católico italiano, quando questionado sobre a aparente contradição entre seu documento doutrinário e sua escolha para São Galo, o pontífice sorriu levemente. Não há contradição, disse ele. Apenas o mistério da igreja que é tanto mãe quanto mestra. Como mãe, ela abraça todos os seus filhos onde eles estão. Como mestra, ela aponta o caminho para a plenitude da verdade. Precisamos de bispos que possam fazer ambos. Afirmar a verdade sem fechar portas, mostrar misericórdia sem diluir o evangelho. Quando pressionado sobre por que escolheu especificamente Brenner, o Papa respondeu com uma parábola. Um bom pastor conhece o cheiro de suas ovelhas, porque caminha com elas. O padre Brenner passou décadas caminhando com seu rebanho. Ele conhece seu cheiro, suas lutas, suas esperanças. Isso não o torna menos fiel à verdade. Torna-o mais capaz de comunicá-la de maneira que possa ser ouvida. A resposta não satisfez a todos. Críticos continuaram a ver a nomeação como um sinal de ambiguidade doutrinária. Defensores a celebraram como um exemplo de discernimento pastoral. Mas para muitos católicos comuns, as palavras do Papa ofereceram algo mais valioso. Uma janela para entender como a tensão entre verdade e misericórdia pode ser não uma contradição a ser resolvida, mas um mistério a ser vivido. Talvez seja esse o significado mais profundo da última decisão que silenciou o Vaticano. Um lembrete de que a Igreja não avança apenas por declarações e documentos, mas também por gestos e nomeações, por silêncios e palavras, por momentos de clareza e momentos de mistério. A história de São Galo e Matthias Brenner continua a se desenrolar. Sua consagração episcopal, realizada na antiga catedral da diocese, foi um evento ao mesmo tempo solene e esperançoso. Em sua homilia, o novo bispo não mencionou controvérsias ou debates teológicos. Em vez disso, falou sobre Jesus lavando os pés dos discípulos, sobre serviço, sobre escuta, sobre a necessidade de uma igreja que seja tanto fiel quanto acolhedora.
Não estou aqui para resolver todas as tensões da vida católica contemporânea, disse ele. Estou aqui para caminhar com vocês através delas, para buscar juntos o rosto de Cristo, para construir uma igreja que seja verdadeiramente um hospital de campanha para os feridos, uma escola de oração, um lar para santos e pecadores. Enquanto isso, em Roma, o Papa Leão XIV continua seu pontificado com a mesma mistura de clareza doutrinária e sensibilidade pastoral que desconcertou observadores desde o início. Para aqueles que buscam entender sua mente, ele oferece não fórmulas, mas exemplos. Não apenas o que diz, mas como age, não apenas declarações, mas encontros. Em uma audiência geral, realizada 3 meses após a consagração de Brenner, o Papa surpreendeu a todos ao dedicar sua catequese semanal ao tema da unidade na diversidade. A igreja sempre foi uma sinfonia, não um monólogo, disse ele à multidão reunida na Praça de São Pedro. Desde os primeiros dias, quando Pedro e Paulo debateram sobre a circuncisão dos gentios, aprendemos que a fidelidade ao Evangelho às vezes exige conversas difíceis, mas sempre conduzidas com caridade. Observadores notaram que, embora nunca tenha mencionado São Galo ou Brenner diretamente, a mensagem parecia claramente dirigida àqueles que questionavam sua decisão. A unidade da igreja, continuou ele, não é uniformidade. É comunhão em Cristo, que é grande o suficiente para abraçar diferentes sensibilidades, diferentes abordagens pastorais, diferentes expressões culturais da mesma fé apostólica. Longe dos holofotes do Vaticano e das manchetes eclesiásticas, a nomeação de Brenner começou a reverberar de maneiras mais sutis e talvez mais significativas, nas conversas após a missa, nos grupos de estudo bíblico, nas reuniões de conselhos paroquiais. Em uma paróquia de Chicago, um grupo de católicos se reunia semanalmente para discutir os desafios de viver a fé em um mundo secular. Durante meses, haviam debatido questões de doutrina e pastoral, frequentemente divididos entre aqueles que enfatizavam a clareza moral e aqueles que priorizavam a abordagem compassiva. O que me impressiona na situação de São Galo, disse uma mulher durante uma dessas reuniões, não é tanto a nomeação em si, mas como ela nos força a confrontar nossas próprias tensões internas. Todos nós queremos uma igreja que seja fiel à verdade. Todos nós queremos uma igreja que acolha os marginalizados. A questão é, como fazemos ambos? Um homem mais velho, conhecido por suas posições tradicionalistas, respondeu pensativamente. Talvez o Papa esteja nos mostrando que essas não são escolhas mutuamente exclusivas. Talvez a fidelidade à verdade exija precisamente o tipo de pastor que pode comunicá-la com compaixão. Uma jovem mãe acrescentou: o que mais me preocupa não é se o bispo Brenner é muito progressista ou muito tradicional. É se nós, como comunidade, podemos permanecer unidos mesmo quando discordamos. Porque meus filhos estão observando. Eles veem como tratamos aqueles com quem discordamos. Estas conversas, multiplicadas em paróquias de todo o mundo, revelam talvez o impacto mais profundo da decisão do Papa Leão XIV. Ela criou um espaço para católicos comuns refletirem não apenas sobre questões de doutrina e pastoral, mas sobre o significado da comunhão em tempos de polarização. Um ano após sua nomeação, o bispo Brenner publicou uma carta pastoral dirigida à sua diocese, intitulada Caminhando Juntos na Verdade e no Amor. A carta surpreendeu tanto críticos quanto defensores por sua profundidade teológica e equilíbrio pastoral. Longe de ser o manifesto progressista que alguns temiam ou o recuo conservador que outros esperavam, a carta ofereceu uma reflexão nuançada sobre como a Igreja pode permanecer fiel à sua tradição enquanto responde aos desafios contemporâneos. A Igreja Católica, escreveu Brenner, é tanto guardiã da verdade revelada quanto mãe de todos os fiéis. Como guardiã, ela não pode simplesmente adaptar seus ensinamentos aos caprichos da cultura. Como mãe, não pode ignorar as lutas reais de seus filhos ou falar de uma maneira que os afaste do abraço de Cristo. A carta abordou diretamente algumas das questões mais controversas enfrentadas pela Igreja hoje: divórcio e recasamento, uniões entre pessoas do mesmo sexo,
contracepção, o papel das mulheres no ministério. Em cada caso, Brenner reafirmou os ensinamentos tradicionais da igreja, mas também explorou como esses ensinamentos poderiam ser comunicados e aplicados com maior sensibilidade pastoral. Nossa primeira pergunta ao encontrar alguém em uma situação complexa, escreveu ele, não deve ser qual regra se aplica aqui, nera logos, mas como posso ajudar esta pessoa a se aproximar de Cristo. Isso não significa abandonar as regras, significa lembrar seu propósito, conduzir almas a Deus. A carta foi notável não apenas por seu conteúdo, mas por sua recepção. Foi amplamente elogiada por figuras de todo o espectro teológico, incluindo cardeais que inicialmente haviam expressado reservas sobre a nomeação de Brenner. Um comentarista observou: "O que vemos aqui não é um bispo que busca um meio-termo político, mas um pastor que entende que a verdade e a misericórdia não são opostas, são complementares." O próprio Papa Leão XIV, ao receber uma cópia da carta, enviou a Brenner uma nota manuscrita que mais tarde se tornou pública. "Você confirmou minha esperança em você. Continue a ser um pastor segundo o coração de Cristo, que nunca sacrifica a verdade por popularidade, nem usa a verdade como uma arma, mas sempre a oferece como um dom de amor." 3 anos após a nomeação que chocou o Vaticano, o que inicialmente parecia uma contradição, começou a ser visto como uma expressão de uma visão mais profunda, não apenas para São Galo ou para a Igreja na Suíça, mas para o catolicismo global em uma era de polarização. O modelo Brenner, como alguns começaram a chamá-lo, oferecia um caminho além das dicotomias simplistas de progressista versus tradicionalista, ou doutrina versus pastoral. Era um modelo de fidelidade criativa, fiel à tradição da Igreja, mas criativo em como essa tradição é vivida e comunicada em contextos contemporâneos. Em uma entrevista concedida no 3º aniversário de sua consagração, Brenner refletiu sobre a controvérsia que cercou sua nomeação. "Nunca quis ser um símbolo ou um ponto de debate. Só queria ser um bispo para meu povo. Todo o meu povo, não apenas aqueles que concordam comigo ou que se encaixam perfeitamente nos ideais da Igreja." Quando questionado sobre o que aprendeu em seus anos como bispo, ele respondeu: "Aprendi que as pessoas não precisam que você resolva todas as tensões de sua fé. Elas precisam que você caminhe com elas através dessas tensões. Aprendi que a clareza doutrinária sem compaixão pastoral pode soar como um sino que retine, mas não como o Evangelho. E aprendi que a compaixão pastoral sem ancoragem na verdade pode oferecer conforto temporário, mas não a transformação que os corações realmente anseiam." Enquanto isso, em Roma, o Papa Leão XIV continuou seu pontificado com a mesma abordagem que havia desconcertado tantos observadores no início. Momentos de clareza doutrinária inequívoca, alternados com gestos de abertura pastoral surpreendente. Para aqueles que buscavam um padrão simples, ele permanecia um enigma. Para aqueles dispostos a olhar mais profundamente, ele oferecia um modelo de liderança que refletia a própria natureza da Igreja. Ao mesmo tempo divina e humana, eterna e histórica, universal e particular. Anos depois, quando historiadores da Igreja olharem para trás para o pontificado de Leão XIV, talvez vejam na nomeação de Matthias Brenner não apenas uma decisão administrativa, mas um momento simbólico, um ponto de inflexão sutil que ajudou a Igreja a navegar pelas águas turbulentas da modernidade tardia, sem perder nem sua ancoragem na tradição, nem sua capacidade de falar ao mundo contemporâneo. O que começou como um sussurro nos corredores do Vaticano, uma linha em um site, um nome em uma lista de nomeações, tornou-se algo mais. Uma parábola vivida sobre como a Igreja pode permanecer fiel à sua missão em tempos de mudança e desafio. Para os fiéis comuns nas paróquias de todo o mundo, longe dos debates teológicos e das políticas eclesiásticas, talvez o legado mais duradouro seja mais simples. Um lembrete de que a fé católica não é vivida primariamente em documentos ou declarações, mas em comunidades concretas, onde pessoas imperfeitas buscam juntas o rosto de Cristo. Como uma paroquiana idosa em São Galo,
disse a um jornalista que visitava a catedral. Tivemos muitos bispos ao longo dos séculos. Alguns foram santos, alguns foram estudiosos, alguns foram administradores. O bispo Brenner, ele é um pastor. Ele conhece suas ovelhas e suas ovelhas o conhecem. No final, isso é o que importa. E talvez seja esse o verdadeiro significado da última decisão que silenciou o Vaticano. Não uma revolução doutrinal ou uma manobra política, mas um ato de discernimento pastoral que lembrou à Igreja que sua missão não é apenas preservar a verdade, mas comunicá-la de uma maneira que possa ser ouvida, não apenas com clareza, mas com amor. Em uma época de vozes altas e posições rígidas, talvez o maior dom que o Papa Leão XIV ofereceu à Igreja foi um lembrete de que, às vezes, a sabedoria mais profunda vem não em declarações grandiosas, mas em decisões silenciosas guiadas pelo Espírito. Decisões que nos convidam não a escolher entre verdade e misericórdia, mas a descobrir como elas se encontram no coração de Deus. Como o próprio Cristo ensinou, a verdade vos libertará. Não uma verdade abstrata ou impessoal, mas a verdade encarnada que caminhou entre nós, que tocou leprosos e comeu com pecadores, que falou com autoridade e morreu com amor. É essa verdade que a Igreja é chamada a testemunhar, não apenas em palavras, mas em atos, não apenas em documentos, mas em decisões, não apenas em proclamações, mas em pessoas. E assim, o que começou como um sussurro termina como uma oração. Uma oração pela Igreja que amamos, com todas as suas tensões e beleza, suas lutas e santidade. Uma oração para que possamos ser, como o bispo Brenner nos lembra, tanto fiéis quanto compassivos, tanto ancorados quanto abertos, tanto firmes na verdade quanto generosos no amor. Porque no final, não são as controvérsias que definem a Igreja, mas Cristo. E é a Ele que todos nós, papas e bispos, padres e leigos, tradicionalistas e progressistas, somos chamados a seguir, não divididos por nossas diferenças, mas unidos em nossa busca comum pelo seu rosto.